Já ouvi pessoas dizendo: eu creio em Deus, mas em Jesus eu não creio. Outras disseram: eu creio em Deus, creio em Jesus, mas no Espírito Santo eu não acredito. Isso é um assunto muito sério. E é o que nós vamos falar no devocional de hoje, sobre a Trindade. O que a Bíblia fala sobre isso? Quando que a Bíblia começou a falar? Será que a Bíblia fala disso somente no Novo Testamento ou fala também no Velho Testamento? O que é essa Trindade? Então, é o que vamos estudar, meditar no devocional de hoje. E eu já peço para que você fique em espírito, abra o seu coração, que o Senhor neste momento, já oro e peço, que o Senhor possa te iluminar, abrir o seu entendimento e o seu coração para receber essa verdade, essa palavra que é viva. Amém? Fique aí comigo até o final. E no final vamos estar orando por você e por sua família. E não se esqueça, desde já eu te peço, esquece não, curte aí. Curte, deixa um joinha, porque quando você deixa um joinha aqui, o sistema entende, a plataforma entende que o conteúdo não é ofensivo. E esse conteúdo que vamos falar hoje, esse assunto, é um assunto em que muitas pessoas não gostam. Então, desde já eu peço o seu apoio aí, tá bom? Porque há muitas divergências, né? Muitos não concordam. Mas estamos aqui para falar da Bíblia, a Bíblia verdadeira. Então, nós vamos falar. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como foi o seu dia? Passou na bênção? Como está a sua família? Ô glória! Fico muito feliz porque você está aqui, veio se alimentar da palavra de Deus e eu oro para que Deus fale o seu coração. E você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, porque conseguiu vencer, conseguiu chegar aqui. Escreve aqui: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Que Deus te abençoe. E eu oro para que Deus fale grandemente com você neste momento. Vamos meditar hoje em um assunto onde há muitas divergências, muitas correntes, muitos não entendem. Mas eu oro para a misericórdia do Senhor você possa entender essa palavra. Amém? Vamos juntos então? Hoje vamos falar sobre a Trindade. Um só Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três formam um. Parece confuso? Impossível, místico, complicado. Meu Deus, o que é isso? Calma, ovelhinha, calma, porque a Bíblia fala de forma clara e poderosa sobre o nosso Deus. E com certeza, você hoje vai entender melhor sobre a Trindade em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E vamos ver que essa verdade está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis? Como assim? No Antigo Testamento já se falava sobre... E a Bíblia fala, a Bíblia dá testemunho de Gênesis a Apocalipse, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas e um Deus. O nosso desejo aqui não é tentar explicar Deus, porque nenhum ser humano pode ter essa pretensão, mas apenas te mostrar que a Bíblia fala que existe três pessoas e um Deus. Só entenda isso e creia pela fé, e eu vou te mostrar aqui na Bíblia agora. Fique aí. Mas antes de começar, me fala, você já teve alguma dificuldade de entender sobre a Trindade? Me fala aqui, ou você sempre entendeu com muita facilidade, ou você já teve, ou tem ainda hoje dificuldade. Me fala aqui que eu quero saber. Irmãos, aqui no Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Deus estava criando o homem, olha o que ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava conversando com alguém aqui. Olha o que ele disse: façamos, no plural. Pega a sua Bíblia, vê como está aí. Confere a sua Bíblia e me fala se está façamos. Façamos, no plural, o homem a nossa. Ó, nossa. Plural também. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. De novo no plural. Conforme a nossa semelhança. Então, aqui em Gênesis, você já começa a ver que Deus não está sozinho. Com quem ele está conversando? Com os homens? Mas não tinha homem. Com os anjos? Mas o anjo aqui não é Deus. Com quem ele estava conversando?
E sabe aonde nós vamos encontrar a resposta? Aqui na Bíblia também, em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha, e quem é o verbo? O verbo é Jesus. O verbo é a palavra. A palavra se tornou carne. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui estamos falando de Jesus. E cadê o Espírito Santo? Abre a sua Bíblia aí e você vai ver em Gênesis 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, aleluia! O Espírito de Deus se movia, meus irmãos, sobre a face das águas. Aleluia! Então você percebe que desde o princípio aqui em Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam agindo juntos. E eu me lembrei de um louvor antigo, não sei se você conhece. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de nosso Deus se movia sobre a face das águas. Oh glória! Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Glória a Deus, oh glória, por suas maravilhas, oh aleluia. Irmãos, e aqui em Isaías, capítulo 48, versículo 16, no finalzinho diz: e agora, o soberano, o Senhor me enviou com o seu Espírito. Irmãos, agora preste atenção aqui em Isaías 61, que você vai ver o próprio Deus dizendo que lá no futuro, aqui Isaías, Velho Testamento, ele dizendo que lá no futuro seria ferido, que ele seria ungido. Olha aqui, irmãos, presta atenção. O Espírito do Senhor, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Jesus dizendo que está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Bom, irmãos, que aqui em Isaías é Jesus dizendo que foi ungido para anunciar as boas novas. Agora aqui já em Zacarias, que fica ainda no Antigo Testamento, olha o que está escrito no capítulo 12 e no versículo 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. No Velho Testamento, já dizendo, aqui Deus dizendo que seria ferido lá na frente, Jesus. Irmãos, é tremendo isso. Observe que nós lemos algumas informações, alguns versículos apenas do Velho Testamento. Mas, irmãos, existem vários versículos que nós vamos ver a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, quando chega no Novo Testamento, aí que tudo fica mais esclarecido e mais revelado. Como já lemos em João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas aqui em Mateus também, irmãos, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, quando Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, desceu uma pomba do céu, o Espírito Santo pousou sobre ele. Presta atenção, aqui é 1, Jesus sendo batizado. 2, a pomba, o Espírito Santo sobre ele. E ouviu-se uma voz no céu, Deus. 3, dizendo: oh, alabaxude cantar, alabaxai, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Abra sua Bíblia, vamos ler aqui, aleluia, oh glória. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Quando Jesus foi batizado, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba,
Aqui ele desceu como uma pomba e vindo sobre ele. Ó, a pomba. 2, né? O Espírito Santo. E eis que uma voz dos céus dizia... Aleluia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, aqui nós estamos vendo quem? As 3 pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo, né, descendo e o Pai falando. E os 3 são um. Pensa que forte isso, irmãos. E aqui também, irmãos, em João capítulo 10. Olha que maravilha que nós vamos ver em João capítulo 10, versículo 30. Anota isso para a sua vida. João capítulo 10, versículo 30, que diz: eu e o Pai somos um. Explica isso. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Por isso que eu falei aqui no vídeo, que no início, que eu não quero aqui tentar te explicar Deus, irmãos, porque ninguém consegue explicar Deus, ninguém explica isso não. Estamos caminhando pela fé, nós caminhamos pela fé. Como eu disse também, nós estamos aqui tentando trazer o que a palavra fala. E a palavra que Jesus está dizendo, que eu e o Pai somos um. Amém, glória a Deus. Muitos ficam, irmãos, tentando procurar respostas. Aí começam a inventar correntes, inventar estudos, pensando que é como se fosse matemática. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, querendo uma resposta exata. Irmãos, nós temos a Bíblia. Mas tudo que nós podemos falar é o que a Bíblia fala. Eu não posso colocar nenhum tio a mais aqui, nem um tio a menos. A Bíblia, Jesus acabou de falar aqui em João, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, a gente para aqui. Amém. Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Ninguém explica. Ninguém explica. Mas pela fé, creia que eles agem de uma forma tremenda. Oh, glória! E veja o que diz aqui também Jesus em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou. Antes que Abraão existisse, lá no passado eu já existia, eu sou. E aqui, em Filipenses 2, versículo 10 e 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó. Olha, irmãos, toda língua confesse, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui, em Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ó, Jesus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono. Aqui é Deus dizendo do Filho. Imagina, Deus Pai dizendo do Deus Filho, Jesus. Ó Deus. Deus chamou Jesus de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Irmãos, é muito profundo, mas é tremendo. Oh, glória. E por fim, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, oh glória, o alfa e o ômega, princípio e o fim. Não tem explicação, irmãos. No devocional de hoje, nós só queremos te mostrar que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E falam que os 3 são um. E amanhã nós vamos continuar vendo. E essa semana vamos continuar vendo sobre a Trindade, para poder aprender mais, esclarecer mais, entender mais.
E Deus vai operar em nosso meio. Então não perca essa semana, quer dizer, não perca nenhum devocional, porque o Senhor tem falado de forma maravilhosa. Não se esqueça de curtir, estamos lá no Instagram com um propósito maravilhoso, vai lá, nos acompanhe, vamos estar orando juntos, buscando ao Senhor, e a sua vida vai ser edificada, transformada pelo poder da oração. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? É tremendo falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que é tão complexo, é tão gostoso, e a palavra fala de uma forma que a nossa mente, irmãos, não consegue alcançar. Você nota? A nossa mente não consegue alcançar isso. Não consegue. E amanhã vamos continuar. Não perde não, hein? Oh Deus, muito obrigada por sua palavra. Louvado seja o teu nome. Me perdoa os nossos pecados diante de ti. Perdoe, Senhor, nossas falhas. Neste momento, coloque em tuas mãos esta pessoa, a família dela. Abençoe, esclareça, abra o coração e a mente para que esta palavra venha, Senhor, ser ministrada, para que o Senhor venha falar no coração dela. É o que eu te peço. Livra de todo mal. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Eu te amo. Vamos dar as mãos e continuar juntos nessa caminhada. Porque já já o nosso Jesus vai voltar para nos levar para casa. Nossa casa não é aqui não, hein? Fique na paz.